Este documentário tem a finalidade de explicar sobre como se dá o desenvolvimento das habilidades intelectuais dentro do espectro do autismo e do déficit cognitivo. As intelectuais são usadas para aprender, compreender e integrar informações de uma forma significativa e são necessárias para o desenvolvimento de atividades mentais, como o pensamento, o raciocínio e a capacidade de resolver problemas. Para Carol, as habilidades intelectuais estão relacionadas com aquilo que você sabe fazer, proveniente do conhecimento que você possui. Para Meyer e Salovey, é o potencial que se expressa em realizações de desempenho envolvendo respostas corretas para problemas. As habilidades intelectuais são estruturas da inteligência, e os teóricos desenvolvimentalistas se fundamentam nas teorias de Piaget e Vygotsky. Para eles, a inteligência é um processo psicológico com bases biológicas inatas, mas que se desenvolve em interação com o ambiente, à medida em que acontece a maturação do organismo do indivíduo enquanto ser cultural. Desenvolver essas habilidades intelectuais é um dos objetivos do ensino, ao fornecer a teoria para que a formação de uma habilidade ocorra com a prática dessa teoria dada. O Enem, por exemplo, é um exame baseado em competências que avalia as habilidades intelectuais do indivíduo que o faz. As habilidades intelectuais. A aptidão numérica é a habilidade de fazer cálculos aritméticos de forma rápida e precisa. Compreensão verbal é a habilidade de entender o que foi lido e dito e a relação entre as palavras. Rapidez perceptual é a habilidade de identificar semelhanças e diferenças visuais de maneira rápida. Raciocínio indutivo é a habilidade de identificar uma sequência lógica de problemas e resolvê-los. Raciocínio dedutivo é a habilidade de usar a lógica para avaliar argumentos. Visualização espacial é a habilidade de imaginar como um objeto ficaria se sua posição no espaço fosse modificada. Memórias é a habilidade de reter e evocar experiências passadas. Desenvolvimento das habilidades intelectuais em pessoas com autismo. Para Marise Suplino, o autismo é um problema neurobiológico que se manifesta normalmente em crianças antes dos 2 anos e meio de idade e prevalece mais em meninos. O desenvolvimento da fala nessas crianças é lento e anormal, se não ausente, caracterizando-se pela repetição daquilo que é dito por terceiros ou pela substituição das palavras por sons. A criança apresenta falta de reação a sons e dor, incapacidade de reconhecer situações de perigo, dificuldade de se relacionar, problemas de linguagem e alterações de comportamento. Tem também dificuldades de comunicação e interação social. Normalmente são agitadas e não gostam de sair da rotina. Com base em Douglas Carothers e Ronald Taylor, o objetivo da educação de uma criança autista é o de aumentar sua independência, a fim de proporcionar mais segurança ao executar tarefas do cotidiano. Os 2 ambientes fundamentais onde acontece o aprendizado são na escola e em casa. É melhor ensinar as habilidades para o dia a dia no ambiente natural. Fazer tarefas simples do dia a dia, como comer sozinho e usar o banheiro, para eles fazem muita diferença. É importante que os pais trabalhem pela independência de seu filho. É preciso que incentive a criança a se vestir sozinha, comer, beber e assim por diante. Com esses estímulos, a criança sente a necessidade de falar, desenvolvendo sua oralidade. Isto deve ser feito com calma, levando em consideração que o desenvolvimento da criança com autismo é lento, lembrando sempre de elogiar cada avanço alcançado. A participação dos pais é muito importante no processo de aprendizagem da criança e são eles responsáveis por grande parte da aprendizagem do filho, bem como um incentivo ao convívio social. Os pais devem fazer passeios com seus filhos, preferencialmente em lugares públicos onde as crianças possam brincar livremente e ter contato com outras crianças. O autista tende a fixar rotinas e isso pode ser utilizado em favor dela mesma. Ao mesmo tempo que a rotina é importante, é necessário também levar em consideração que o autista deve aprender a aceitar mudanças. A escola é um ambiente fundamental para a criança com autismo ou algumas necessidades educativas, porque é a partir daí que desenvolve cidadãos capazes de pensar, construir e de tomar decisões. As crianças com autismo, elas têm uma dificuldade em se expressar corretamente, mas a partir do momento em que ela começa a treinar sua linguagem oral, percebe-se uma mudança na sua expressão oral, na sua socialização corporal, no seu desenvolvimento de aprendizagem. E o conteúdo para a criança autista vai depender do seu interesse e da sua idade. Por exemplo, uma criança não tem interesse em fazer a atividade que foi proposta pelo professor. O professor, ele vai sentar com a criança, vai conversar com a criança, vai tentar ensinar para a criança,
para que ela consiga fazer aquela atividade. Aí, quando a criança ela consegue fazer a tarefa, consegue se expressar com palavras, as pessoas ao seu redor, amigos, família, professores, precisam parabenizá-las com elogios para que ela se estimule a aprender coisas novas. E a dificuldade enfrentada pelas crianças autistas pode sim ser superada, quando tem um acompanhamento especializado. E a aprendizagem ela é feita pelos professores, mas principalmente pelos pais, que são eles que convivem com as crianças todos os dias. Sabemos que a cognição ela é uma função da inteligência, sendo aquilo que nos ajuda a conectar ideias relacionadas à memória, raciocínio, juízo, percepção. E o déficit cognitivo, ele é um termo usado para pessoas, para indivíduos que possuem problemas com o processo de cognição. Essa condição, ela faz com que o indivíduo ele se depare com obstáculos maiores em relação ao seu desenvolvimento. Por exemplo, na hora de desenvolver um senso de localização espacial. O déficit intelectual ele pode ser desenvolvido consequente ao uso excessivo de aparelhos tecnológicos e também pode se agravar para outros transtornos, como déficit de atenção, dislexia, depressão, transtorno bipolar do humor e entre outros. Para identificar se a pessoa ela tem déficit cognitivo, são feitos testes neuropsicológicos com a intenção de avaliar o nível de limitação da pessoa e qual área é mais predominante, ou menos. Além disso, é importante ressaltar que o diagnóstico é mais fácil na infância, porém também acontece na idade adulta. Não há cura, mas existe tratamento e é feito de maneira interdisciplinar, com o apoio de médicos, psicopedagogos, fisioterapeutas e psicólogos, que ajudam a melhorar o desenvolvimento da pessoa que possui déficit cognitivo e também a melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. O déficit cognitivo ele pode ser caracterizado como déficit real, que é quando o indivíduo tem uma dificuldade cognitiva efetiva de natureza biológica, como por exemplo uma lesão cerebral. E essa lesão cerebral ela vai dificultar o desenvolvimento dos processos cognitivos, afetivos, ali na aquisição da linguagem. Pode ser caracterizado também como déficit circunstancial, que é quando o indivíduo passa a ter problemas de aprendizagem baseado em circunstâncias que ele está vivendo. Por exemplo, uma criança que está passando pela separação de uns pais. O déficit cognitivo, naquela criança, ele é momentâneo, é por um período. Pode ser caracterizado também como déficit estrutural, que acontece quando a criança ela ainda não construiu determinadas estruturas lógicas para poder se apropriar efetivamente dos conhecimentos. E por último, o déficit funcional, que é quando a criança ela possui as estruturas, porém elas não estão conseguindo utilizar de forma adequada e por isso elas podem ter problemas na aprendizagem. Já que a gente viu isso, a gente pode perceber que o desenvolvimento das habilidades em um aluno com deficiência intelectual vai acontecer de maneira super diferente. Quando se trata de um aluno com esse tipo de deficiência, alguns pontos que a gente pode citar que podem estar cooperando para que essas habilidades se desenvolvam é a tecnologia e materiais adaptados, sejam por seus familiares, sejam por seus educadores. E esses materiais, eles podem servir para explorar habilidades como desenho, jogos, apareação de cores, com números, com letras e também explorar a linguagem oral das crianças, desenvolvendo assim a sua habilidade sensório-motora, sua percepção de semelhanças, sua orientação de espaço temporal, sua expressão criativa, sua linguagem e comunicação oral.